Eu acho que ainda estou a descobrir quem é que eu sou. Pá, nós crescemos muito focados em ser alguém, não é? Em ter esta vida, em ter aquele padrão social do que é viver e ser adulto e ser mulher e tudo isso, de ter a família, de ter filhos, de ter a casa, de ter o trabalho. Hoje em dia há trabalho. Eu cresci com essa ideia de que eu gostaria de fazer isso, mas a vida trocou umas voltas, porque a relação que eu tive, que esteve mais perto de criar isso, não foi de toda uma relação saudável, foi uma relação tóxica que quase me destruiu e foi uma relação altamente codependente. E eu tive de, ao libertar-me dela, tive de me reconstruir e tive durante muito tempo a trabalhar em mim, a trabalhar naquilo que sou, naquilo que quero ser, a destruir aquilo que não fazia sentido para reconstruir e voltar a ir lembrar-me daquilo que tinha de bom. A minha depressão, muita gente acha que foi uma consequência do meu relacionamento tóxico, ponto. Mas nenhuma depressão é consequência de uma coisa só, pelo menos a minha experiência. E aquilo que eu cada vez mais sinto que é uma depressão, é uma doença, sim, mas é tal coisa que se costuma dizer que é a dor da alma. É como se nos desconectássemos de nós próprios e daquilo que nós estamos aqui a fazer. A depressão acontece quando nós entramos em conflito connosco próprios, com as crenças, com o mundo que idealizamos, com aquilo que sonhámos ter e com aquilo que se calhar durante uns tempos até tivemos e que de repente deixou de fazer sentido, porque algo nos foi tirado, porque alguma peça do puzzle deixou de encaixar. Para mim, a peça do puzzle que foi a gota d'água e logo fez transbordar o corpo e que fez com que o puzzle se desfizesse, foi realmente uma relação altamente tóxica que eu tive e essa relação quase me destruiu por completo. Eu estava cada vez mais imersa nela, cada vez mais presa a ela, porque não via escapatória, porque sentia que já era tarde demais e ia perdendo cada vez mais de mim e já não era nada. E quando saio e deixo de ter também essa relação, que era aquilo que me estava a dar algum significado e identidade nesse momento, foi a gota d'água, mas aquilo que aconteceu foi, lá está, todas as crenças que eu até ali tinha feito e que me meteram naquela relação e que me fizeram ignorar as bandeiras vermelhas, que me fizeram ignorar os sinais, já lá estavam. Eu já tinha tido mini depressões, digamos assim, já tinha tido momentos depressivos em criança, já tinha tido dificuldades emocionais e nunca tive essa estrutura. Tornou-se violento, tornou-se tóxico e foi preciso eu ser confrontada com esta realidade pela polícia. Estar numa esquadra de polícia, depois de ter tido de pedir socorro, porque foi a primeira vez que eu tive efetivamente medo de que a coisa escalasse para outras proporções, que até ali ainda não tinha ido, e a intervenção da GNR, quando me levaram para a esquadra, é que de repente me disseram: você sabe que está numa situação de violência doméstica. Tudo desabou naquele instante. Pareceu que eu fiquei sem chão, o meu corpo perdeu a força, eu nem sei como é que eu não me estatelei ali no chão naquele instante. Eu senti aquilo naquele momento, mas depois tive de imediato pôr uma almofada em cima daquilo, porque não conseguia lidar com aquilo naquele instante. E pronto, isto fez com que essa pessoa também, com que o corte com essa pessoa demorasse bastante tempo e sobretudo, mesmo depois ela já não está na minha vida, com que eu emocionalmente também demorasse muito tempo a desligar-me e a perceber tudo o que essa relação me fez e tudo o que eu fiz por essa relação, de forma que não é saudável. Portanto, não foi de todo a relação só que fez isto, fui eu, Catarina, eu quem era antes de me meter na relação e eu quem fui durante a relação, aquilo que ignorei, aquilo que permiti, aquilo que dei, aquilo que recebi, e eu, Catarina, neste processo de cura pós-relação, mesmo quando a pessoa já não estava lá. E é aquela fase em que muita gente tem aquelas crises de meia-idade iniciais, não é? O marco dos 30 é assim uma coisa. Olhei à volta e fiz uma coisa que não é bom fazer, de me comparar com toda a gente à minha volta, com quem conhecia, e pensei: eu já destruí a minha vida toda.
E a única saída que eu via era voltar àquela relação, mas já não conseguia sequer estar naquela relação. E tudo isto e todo o processo depois de cura que eu fiz, mesmo já depois de me libertar emocionalmente desta pessoa e desta relação, eu estou há 7 anos a trabalhar em mim, a conhecer-me, a reconstruir-me, a destruir um bocadinho e reconstruir outro. Uma coisa, por exemplo, que não teve nada a ver com a relação e que eu redescobri em mim foi o lado artístico. Eu faço teatro desde os 8 anos, nunca avancei para profissional enquanto jovem ou criança. Eu, cada vez que transitava para um grupo diferente, tinha essa dificuldade de relação por causa das minhas emoções e das minhas ansiedades. E foi preciso eu sair dessa relação e voltar a procurar-me para depois ter feito um hiato para voltar ao teatro e voltar a sentir que aquilo continuava a ser uma paixão. E foi lindo, porque voltei e tudo aquilo que eu bloqueava, de repente comecei a desbloquear. Além de toda a terapia, de todo o apoio que eu tive, vi também no teatro uma ferramenta, desta vez, para mim, para me salvar. Eu, ao fim de 7 anos também neste trabalho todo, estou finalmente também a cumprir aquele sonho de também poder ser atriz profissional. Eu tive uma primeira experiência profissional recentemente, nesta semana que passou, mas mostra que tudo aquilo que eu pensei quando estava em depressão de que a minha vida tinha acabado estava completamente errado, porque se eu tivesse desistido ali, e eu tentei fazê-lo, eu tentei suicidar-me mais do que uma vez e nem sei até hoje como é que não resultou. O que eu sei é que eu estou aqui e quando ia a caminho de uma última vez para tentar suicidar-me, eu escolhi agarrar no telefone e pedir socorro. E eu internei-me voluntariamente numa clínica. Não digo que isto é aquilo que toda a gente precisa, que é o caminho que deve ser feito, mas naquele momento foi este passo que me salvou. E a pessoa que estava do outro lado do telefone, e ela sabe o quão grata lhe estou, em 3 segundos percebeu o estado em que eu estava de desespero e que a minha vida estava em risco naquele momento. E foram estes 2 gestos que me salvaram a vida e que me permitiram hoje estar a celebrar esta conquista. Portanto, eu não sei o que é que o amanhã vai trazer, eu não sei o que é que eu vou conseguir, eu sei que nestes anos a minha vida não tem sido fácil, já troquei de casa várias vezes, já tive de recomeçar profissionalmente várias vezes, já tive com a corda ao pescoço financeiramente, neste caso, já tive de voltar para a casa dos meus pais como adulta mais que uma vez e neste momento estou em casa dos meus pais porque perdi a casa, perdi o que tinha, perdi trabalho, perdi tudo durante a pandemia, mas estou forte, estou mais forte do que alguma vez fui e eu neste momento sou um bocadinho como uma criança. Todas as pequenas conquistas são de uma alegria imensa e isto para muitos adultos é estranho, mas eu aprendi que isto faz com que tudo saiba melhor, porque se nós aprendermos a saborear as pequenas coisas e se formos juntando essas pequenas coisas, quando vier uma coisa grande ou pequena que nos tira outra vez o chão, estamos mais preparados para lidar com ela. Nós temos a família, temos a escola e temos a nossa própria percepção do mundo. É difícil eu conseguir apontar o que é que falhou. Se calhar nada falhou, se calhar tudo falhou. Eu já tive uma terapeuta a falar um bocadinho comigo e ela estava curiosa sobre a minha história, sobre a gravidez da minha mãe. E a verdade é que a minha mãe, de mim, teve uma gravidez de risco. Ela esteve para abortar de mim várias vezes. Segundo esta terapeuta, mesmo não tendo eu ainda consciência plena, porque quer dizer, ainda sou um feto a ser formado, não é? Mas isto pode deixar marcas emocionais e físicas no corpo, que nós conscientemente, racionalmente não damos conta delas, mas que estão lá. Mas quando ela referiu isto, eu também pensei, ok, mas a gravidez chegou até ao fim e eu estou aqui. Eu fui um verdadeiro milagre, quer dizer, todos os bebés são milagres. Quando há uma situação destas, ainda maior é o milagre. E, portanto,
qualquer trauma que me possa ter deixado também me deixou mais forte, porque eu sobrevivi a isso tudo. Eu não sei se ela tinha razão, não sei se a terapeuta tinha razão e se estas circunstâncias do meu nascimento, do meu desenvolvimento enquanto bebé dentro do útero materno, me deixaram estas consequências futuras. Não sei se foi a minha própria visão do mundo que também fez isso. Não consigo de todo, por mais que queira dizer, foi isto que falhou e é isto que se tem de corrigir. Eu acho que é um bocadinho um todo e acho que é por isso que é importante desmistificar, cortar os tabus e falar abertamente disto, porque toda a sociedade, todas as pessoas têm a responsabilidade cada vez que há alguma pessoa que sofre. Este nível que estamos a falar, das ansiedades, das depressões, dos problemas de ataques de pânico e tudo isso, dos comportamentos alimentares, de todas estas questões, tudo isto que nós sentimos na pele, sentimos no corpo e muitas vezes as pessoas não veem porque não querem ver, porque está lá, é visível, mas não é uma coisa tão física como partir a perna e olha, tenho aqui a cicatriz, eu parti a perna quando era criança e isso nunca ninguém contestou. Agora a minha saúde mental contestaram. Uma coisa que é importante dizer é que aquilo que eu estou aqui a fazer, aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu estou a transmitir hoje pode parecer muito sereno, pode parecer muito fácil até, se calhar, não sei, pode parecer que é tudo seguro e não é, nada disto é 100% seguro, mas isto é tudo uma aprendizagem. Eu continuo e vou sair daqui e vou ficar a pensar, ai meu Deus, eu devia ter dito aquilo, não devia ter dito aquilo, fiz bem, como é que isto vai cair, porque obviamente nós temos impacto. E isto vem também dessa tal responsabilidade que eu falei de termos uns com os outros. Eu acho que é importante eu mostrar que ao estar a falar de mim não posso falar isoladamente de mim. Obviamente que eu sou a peça-chave da Catarina, eu sou a peça-chave de encontrar o meu caminho, ninguém o pode fazer por mim. Eu sou a peça-chave de cuidar de mim, de aprender esta questão do amor próprio. Mas todos os dias acabo por estar a aprender também na interação com os outros. E lá está, nem sempre é fácil, nem sempre corre bem. Já tropecei e caí muitas vezes. E é um trabalho contínuo. Eu já disse muitas coisas difíceis à Catarina, a mim própria, à minha versão criança. E aquilo que mais recentemente eu aprendi a dizer foi... Passei do dizer perdoa-me, porque eu não sabia, e aquilo que eu digo hoje é obrigada. Obrigada por não teres desistido, obrigada por teres sido uma guerreira, uma força da natureza que fez sempre o melhor que sabia e que foi lutando e foi segurando a dor, a mágoa, para tentar sempre encontrar um caminho. E obrigada por me teres trazido até aqui. E sem ti, eu não era aquilo que sou hoje, porque aquilo que tu passaste foi preciso. Foi horrível, doeu. Aquilo que tu passaste enquanto criança, aquilo que tu passaste enquanto jovem adulta, enquanto início da vida adulta, aquilo que te fez doer foi horrível, foi duro. Mas fez de ti, fez de mim aquilo que eu sou agora. E foi por tu teres sofrido tanto que eu hoje gosto tanto de mim. Às vezes com mais dúvidas, às vezes um bocadinho menos da barriga, um bocadinho menos daqui de alguma coisa, mas isso tudo se tornou irrelevante pelo todo que eu sou. E por isso, obrigada. Obrigada pela luta que travaste e por me teres permitido estar aqui hoje.